Salve galera, desculpa a demora fazer esse vídeo sobre o Nagano, mas quis trazer um conteúdo rico, né, e muito esclarecedor para vocês sobre. Então eu conversei com o pessoal aqui do Brasil, conversei também com o pessoal lá do Japão para poder montar esse vídeo aqui para vocês. Tirei algumas dúvidas também, aproveitei, óbvio. E com base nisso, é importante nós entendermos que o sistema Nagano ele fica difundido aqui no Ocidente para a gente graças a Kiko Matsumoto, né? E é um sistema muito simples, com resultados incríveis, até porque o próprio Nagano atendeu mais de 300 mil casos, todos eles registrados, todos eles com fichas. Alguns desses casos principais, né, os mais difíceis, ele coloca num livro dele, né? Tem 2 livros pelo próprio Nagano, não pelo filho dele. E ele, com isso, ele consegue difundir uma técnica no qual falar da acupuntura faz uma ponte direta com o falar da medicina ocidental. Então, isso faz com que também esse sistema seja muito acolhido, né, e pelos profissionais da acupuntura, principalmente, até porque a gente vai falar de suprarrenal, a gente vai falar de sistema hormonal, a gente vai falar de sistema imunológico, o que é uma linguagem muito próxima à nossa linguagem do dia a dia aqui no Ocidente, né? Nagano, ele desenvolve 5 passos do sistema dele, ou 5 padrões para investigação, né, na prática clínica, que são o sistema imunológico, o sistema nervoso e hormonal, o sistema circulatório, o sistema músculo-esquelético e o sistema Ki, né? Esses sistemas, eles todos são vistos, né, dentro da escola do Nagano através da pulsologia, que era o seu forte, né, diferente da Kiko, que aí daqui a pouco a gente vai falar mais profundamente sobre ela e da modificação que ela traz ao sistema dele. E ele trabalhava tanto com uma agulha, que é a que a gente chama de Ipponbari, tanto com mais agulhas, né, que a gente chama de Shishin, que é permanecer a agulha, deixar a agulha inserida no paciente. Ele utilizava técnicas de mochoterapia junto ao tratamento. Em seus vídeos que tem a difusão da técnica dele lá dentro do Japão, eu pude analisar muito o uso dele com principalmente o Kyutoshin, que é a mocha no cabo da agulha, né? Ele estuda em Oita, uma escola lá no Japão, né? Ele se baseia muito nos clássicos para formar esse sistema dele, né? Ele vive de 1925 a meados de 2003 a 2005, né? E ele deixa para a gente uma técnica muito rica, né, e muito simples da gente aplicar no nosso dia a dia e até mesmo da gente comunicar ao nosso paciente sobre o que ele tem, né? Porque muitas vezes quando a gente fala numa linguagem mais clássica, muitos pacientes eles entendem que a gente tem problema naquele órgão, né, e não uma disfunção energética. E o Nagano ele simplifica isso, né? E como a Kiko que trouxe, a Kiko fez algumas modificações do sistema, até por outros mestres que ela vivenciou lá no Japão e estudou com eles, né? Por exemplo, na Manaka. Manaka foi um grande acupunturista japonês, né? Que traz ele é um gênio, na minha opinião, tá? Porque ele é quase um Leonardo da Vinci, ele faz diversas coisas. Ele é pintor, ele é poeta, ele fala mais de 4 idiomas, ele é um grande pesquisador, um cientista, um engenheiro. Então, ele desenvolve algumas técnicas utilizando eletrodos, ele desenvolve algumas técnicas utilizando movimentos corporais para fazer liberação do feixe muscular. Então, isso é muito rico para nós da acupuntura japonesa, que é o que faz com que a gente consiga entender mais fácil ainda o sistema do Nagano, o sistema que a Kiko traz, né, por conta disso. A Kiko, ela já utiliza mais o Fukushin, né, que é o diagnóstico abdominal, né? Ela trabalha muito em cima dos padrões que vão aparecer e vão surgir dentro do abdômen. Que padrões são esses, né?
o padrão são 11 no caso dela, porque na prática clínica dela, algumas subdivisões que tinham dentro do sistema Nagano, ela coloca como um padrão específico, né? Ela não coloca dentro de um conjunto todo como o Nagano faz. Lembrando que ele sempre tentou simplificar para justamente ser rápido a sua aplicabilidade e para se ter um resultado rápido também, tá bom? Então, os 11 padrões que ela traz são o Oketsu, o sistema imunológico, o sistema Ki, exaustão da suprarrenal ou trauma ao nascer, ou desequilíbrio do umbigo, detox sistêmica ou desintoxicação sistêmica, sistema nervoso autônomo, sistema circulatório, sistema hormonal, cicatrizes, desequilíbrio estrutural e compressão neurovascular. Todos esses 11 padrões que ela traz, né, ela faz uma investigação muito da palpação no abdômen, né, como já falei anteriormente, e ela visa desarmar esses achados que ela tem no abdômen. Então, ela palpa o abdômen, sente ali uma dor ou um desconforto para o paciente naquela região, ela faz entre aspas, um protocolo, né, que tem sobre aquele padrão. Mas é importante a gente dizer, muita gente acha que Nagano é protocolo, e não é, né? Mesmo que ele tenha esses padrões, da mesma forma que a gente também tem dentro da medicina chinesa e também tem em outras escolas da medicina japonesa, esses padrões eles podem modificar o uso de ponto de acordo com o paciente, né? Então, por exemplo, você tem aí uma disfunção da suprarrenal, né? Os pontos para trabalhar a suprarrenal são o rim 27, o pulmão 5 e o R6, né? Bom, esses pontos, basicamente, você vai encontrar ali ao redor do umbigo uma alteração de dor. Aí você vai pressionar ali aquele ponto, que é o ponto relevante a isso. Vai ver o pulso. Se o pulso dele está rápido, por exemplo, esse protocolo que a gente tem fixo é aplicável, com certeza. Mas se o pulso estiver lento, como é que vai ser aplicável isso? Né? Então, um ponto vai mudar, ao invés de ser um R6, vai ser um R7. Então, isso é interessante a gente entender. E entender também por que R27 e por que P5? E por que o R6? Qual é a função desses pontos no nosso corpo? O que esses pontos têm influência na suprarrenal e por que eles têm influência na suprarrenal? Né? Porque quando a gente estuda a medicina oriental, a gente entende da teoria de canal e a gente entende da função do ponto. E isso é importante a gente ter com clareza na nossa prática clínica, né? E aqui que ela traz muito isso. Um dos alunos dela, que também é popularmente conhecido, vocês podem conseguir muita informação sobre o sistema da Kiko de forma barata e gratuita, né, que é o AVE. O AVE, ele utiliza, às vezes, dentro do mesmo canal, ele encontra ponto para desarmar o ponto no canal que está reativo. Como assim? Supondo, um P5 dói a palpação. Ele vai achar um outro ponto dentro do canal do pulmão, por fim, investigando a palpação, né? Então ele usa a palpação para fazer a investigação no canal e ele vai palpar esse ponto e vai comparar se reduziu ou não a dor do P5, por exemplo. Né? Ele palpa lá um P8, supondo, tá? Ele palpa um P8 e vê o P5. Se o P5 reduziu a dor, ele agulha o P8. Se ele quer ser mais minucioso ainda, ele vai lá no P10, ele pressiona o P10 e ele vê que, opa, diminuiu mais ainda o desconforto, então ele vai agulhar o P10. Quando o efeito do agulhamento dele for obtido no P10 e aliviar o P5, ele vai lá e agulha o P5. E aí ele faz o tratamento seguindo, entre aspas, o protocolo. Mas o mais importante do sistema Nagano é a gente ter uma resposta clínica rápida. Então, ele priorizava muito isso, né? A Kiko, ela coloca algumas outras técnicas juntos, como o método Kawai, como o Tonetsu Kyo, que é o Kyo, conhecido aqui pra gente no Brasil, né? Que é a Moshengrão. Ele coloca esses outros mecanismos de aplicação no sistema dela.
ela usa muito o Kyokushin, né? Que é quando a gente coloca a agulha está na pele, a gente queima a moxa aqui, ó, entre a agulha e a pele. Então, é importante a gente entender que mesmo sendo um sistema com poucos padrões e alguns protocolos para esses padrões, né, porque na verdade é necessário a gente buscar entender que protocolos é apenas um norte, né? Então, aquele é um norte de pontos que a gente vai usar para tratar aquele desequilíbrio energético. Mas esse desequilíbrio energético, ele pode estar associado a outros desequilíbrios energéticos que também precisam ser observados e tratados, né? Uma coisa muito legal do Nagano é o sistema metal, fogo e água, né? Que ele utiliza. Ele ele entende que o ponto fogo é um ponto inflamatório e ele tenta tratar, né? Ele obtém um tratamento funcional com resultados fortes e precisos, fazendo um desarme desse ponto fogo utilizando ponto metal e água, né? Isso é muito, muito legal, porque para quem estuda os clássicos, principalmente clássicos da dificuldade, capítulo 75, ele fala exatamente sobre esse tipo de tratamento. Então é isso, galera. Espero que esse vídeo tenha ficado bom para vocês. Você cedeu um pouco no tempo que eu gosto de fazer os vídeos sobre acupuntura japonesa. Normalmente eu gosto de botar uns 5 minutos no máximo. Ele passou bastante, dobrou o tempo, mas com essas informações que eu acho que são cruciais para a gente entender. Bom, uma das coisas que fez, só para a gente finalizar aqui, esse sistema dele ficar muito rico, foi esse livro aqui, ó, Estresse, Atenção da Vida, de Hans Selye. Hans Selye foi um autor que ele investigou, um médico, tá? Que ele fez todo o trabalho de vida dele ser em cima sobre a ação do estresse no nosso corpo. É um livro muito bom, recomendo a leitura, né? Porque ele fala o que acontece no organismo por conta do estresse e as bilhões de doenças que surgem por conta disso. Então é isso, agradeço a vocês. Vou pedir para vocês deixarem suas dúvidas, e se vocês quiserem mais sobre Nagano, eu já conversei com o Henrique, que está junto comigo aqui na página do Facebook da Acupuntura Japonesa BR, e a gente está querendo organizar uma live, caso vocês gostem. Muito obrigado,